Olá, eu sou Selene Duque e esse é meu canal Papo de Educadora. Aqui eu conto histórias interessantes e divertidas da minha vida como professora e como mãe. Bom, eu estava lá na biblioteca, na hora do recreio, sozinha, e comecei a escutar uma gritaria e a porta se abriu e veio um menino acompanhado da assistente da escola e da professora, e ele gritava muito: eu vou matar ele, eu tô com muita raiva, eu quero a minha mãe, eu quero a minha mãe, eu vou matar ele, eu tô com muita raiva. E a professora disse para mim: olha, se você puder ficar um pouco com ele até a mãe dele chegar, porque nós precisamos atender o menino, né, que estava envolvido nessa briga, que está muito machucado. Tá bom. E aí elas saíram e eu fiquei com ele, levei ele para o nosso cantinho de leitura, que era uma parte da biblioteca onde ficavam os colchonetes e tal. Deitei ele ali, acomodei ele ali e ele dizia: eu tô com muita raiva, eu quero minha mãe, eu tô com muita raiva. E eu disse para ele: olha, me parece que a sua raiva é justa, que você tem direito de ter essa raiva. Então, a sua mãe já foi avisada, daqui a pouco ela chega e eu vou ficar aqui com você, vou ficar de mão dada com você, junto com a sua raiva. E ele não parava de dizer que ele estava com muita raiva, que ele ia matar o menino, que ele queria a mãe dele e tal. E eu ali com ele, sempre falando: olha, eu estou aqui com você, estou de mão dada com você. Sua mãe já está vindo, mas eu estou com você. E aí ele foi se acalmando e eu perguntei para ele: me diga aqui, o que você quer fazer com a sua raiva? Aí ele me respondeu: eu quero desenhar a minha raiva. Olha só que interessante. Eu tinha feito um trabalho com eles sobre as emoções, usando o psicografismo, que funcionava assim. Eu forrava uma mesa, as mesas da biblioteca eram 4, eu forrava com papel branco, dava para acomodar uns 4 a 5 alunos em cada mesa. No centro eu botava uma caixa com lápis de cera de várias cores, então eles sentavam, a gente fazia um relaxamento, aí eles pensavam numa emoção destrutiva ou negativa, tipo raiva, medo, tristeza, e eles, de olhinhos fechados, pegavam com cada mão um lapiseira, sem olhar a cor, e ainda de olhos fechados eles iam pensando nessa emoção e desenhando com as 2 mãos essa emoção, fazendo movimentos nesse papel, pensando nessa emoção. Terminado o tempo, eles abriam os olhos, olhavam para aquele desenho, eu trocava os papéis, aqueles papéis ficavam expostos num canto, e eles então iam transformar aquela emoção em algo positivo. De novo, de olhos fechados, eles iam escolher 2 novas cores e iam então pensar uma maneira de transformar aquele sentimento, aquela emoção negativa em algo positivo. E quando terminava o trabalho e que a gente conversava e via como é que eles estavam se sentindo, o resultado era sempre bom. Eles me relatavam que eles se sentiam muito bem, que eles realmente tinham conseguido transformar aquele sentimento em algo positivo. E aí os desenhos ficavam expostos, a turma olhava os desenhos e a gente conversava sobre isso, que era uma maneira deles
usarem esse recurso quando eles quisessem. E esse menino lembrou disso. O psicografismo eu aprendi com a Vera Kohn. Ela já faleceu, era uma psicóloga e terapeuta alemã que tinha um centro de atendimento no Peru e vinha várias vezes ao Brasil, e eu fiz alguns workshops com ela. E uma certa vez eu conversando com ela sobre o trabalho que eu fazia com os meus alunos, ela me sugeriu trabalhar o psicografismo para emoções e me ensinou como fazer isso. E olha só, naquele momento de raiva, o menino se lembrou e disse que queria desenhar a raiva dele. Então nós fomos para o outro lado da biblioteca, eu forrei uma mesa com papel branco e fizemos, ele fez vários desenhos, até que ele olhou e disse: agora eu estou bem. Pouco depois, a mãe dele veio buscá-lo e ele já estava sorrindo, ele já estava tranquilo. Bom, a mãe dele levou ele e eu fui queria saber o que tinha acontecido, né? Por que tanta raiva? Por que aquela ira tão grande? E aí eu conheci a história dele. Esse menino, ele era um aluno muito inteligente, mas ele tinha dificuldade. Por quê? Porque ele e a mãe moravam numa casa-abrigo, sob proteção da polícia. Então, quando ele era ainda muito pequenino, o pai tentou matar a mãe e ele se colocou no meio e, claro, ele era muito pequeno, quase que ele e a mãe morreram. E a partir daí, eles foram colocados numa casa-abrigo, sob proteção da polícia, mas às vezes o pai descobria onde eles estavam e eles tinham que trocar de casa-abrigo, às vezes trocar de bairro, trocar de cidade, e ele se prejudicava muito na escola. Naquele dia, esse colega disse alguma coisa para ele que deve ter ativado essa raiva dele não ter podido resolver a questão lá com o pai, com a família dele, porque o menino falou para ele: ah, você vive aí, a polícia tem que te proteger e você acaba não sendo bom aluno, você não sabe nada, falou alguma coisa nesse sentido e mexeu naquela dor dele. E aí veio toda a raiva, toda a fúria. O que eu posso dizer disso tudo, né, é que, claro, mais um dado que eu compartilho com vocês do sofrimento das nossas crianças, que o trabalho como adulto, e aí eu falo qualquer pessoa, deve ser muito voltado também para a proteção das nossas crianças, né? A boa notícia é que esse menino, ele aprendeu que existia um recurso que ele podia usar para transformar essas emoções. E eu tenho certeza que na maleta dele de instrumentos para lidar com a vida, ele levou desenhar suas emoções e transmutá-las, né? Por hoje é só, essa é a história de hoje, essa história me toca sempre muito, mas me deixa também muito feliz, porque ele se lembrou e ele conseguiu fazer algo de positivo para ele, tá bom? Então, fico por aqui, um grande abraço, até o próximo vídeo. Tchau!